Olá pessoal, sejam todos bem-vindos ao nosso canal TV Araxá Educa. Eu sou o professor Júlio e nós vamos para mais uma aula de matemática da educação de jovens e adultos, certo? Da EJA, então, do nível 2. Nós vamos falar então sobre geometria plana. Nós vamos rever o que nós aprendemos nas nossas últimas 3 aulas, onde nós falamos sobre áreas e perímetros. Como que a gente calculava a área, como que a gente calculava o perímetro de algumas figuras geométricas. E nós vamos ver que no nosso dia a dia, muitas das vezes, coloquei aqui um exemplo, alguns exemplos onde eu uso área e perímetro, muitas das vezes nós encontramos ou nós nos deparamos com algumas figuras que são figuras compostas. Ou seja, que eu preciso usar um pouquinho do que eu aprendi sobre circunferência, que eu preciso usar um pouquinho do que eu aprendi sobre um retângulo, que eu preciso usar um pouquinho do que eu aprendi sobre quadrado, que eu preciso usar um pouquinho, sei lá. A gente vai misturar um pouquinho hoje os conteúdos, tudo bem? Coloquei aqui para vocês verem, por exemplo, uma pirâmide. Essa aqui é uma pirâmide do Egito. Olha para vocês verem a quantidade de triângulos que eu tenho. Eu tenho um triângulo aqui lateral, eu tenho um triângulo nessa face, eu tenho um triângulo nessa face esquerda, eu tenho um triângulo na face do fundo, e embaixo embaixo eu tenho uma face retangular, certo? Então, uma pirâmide de base retangular, certo? Com 4 faces laterais. E olha isso aqui. Isso aqui é um patrimônio da humanidade. E forma-se aqui uma circunferência. A vista que foi tirada a foto, não dá para ver, mas se você olhar bem de cima, você consegue enxergar então uma circunferência aqui. Então vai ser muitas as aplicações, mas agora a gente vai tentar dar uma misturada nessas aplicações. Misturar um pouquinho do quadrado com o triângulo, com o retângulo, com a circunferência. Misturar esses conteúdos para que a gente consiga fixar e aprofundar melhor neles, certo? Então, áreas e perímetros. Então, aqui, ó, a área está relacionada à região, enquanto o perímetro é o comprimento da extremidade, ou seja, a borda. Então, tudo que tiver dentro, tô colorindo, tá? Tudo que tiver dentro aqui, nossa, esse aqui não está vendo, vou trocar a cor. Tudo que estiver dentro, vou pegar aqui do lado só para... Vou apagar isso que eu já fiz, porque eu vou usar outra cor que funcione em todos, tá? Então, tudo que estiver dentro da sua figura, vou usar uma cor que vai em todos, preto, né, gente? No profissional preto. Não, branco vai ser ótimo, peraí. Então, tudo que estiver aqui no interior vai estar relacionado à área. E lembrar que a unidade de área é metro ao quadrado, centímetro ao quadrado, milímetro ao quadrado, ou seja, uma unidade de medida linear elevado ao quadrado, muito bem. E agora quando eu penso no perímetro P, vou usar agora vou usar o próprio preto. O perímetro P é a borda da minha figura. Então, ó, olha aqui meu perímetro, então, ó, bem na bordinha. Olha aqui o perímetro desse retângulo. Olha aqui o perímetro desse quadradinho, parece um quadradinho. E olha aqui o perímetro deste triângulo. Então, são as bordas. Então, o seu perímetro P é a sua borda. E a sua área A é o quê? É a região... Vou colocar como região interna. Cadê o vermelho? Eu prefiro o vermelho. Espera aí. Vou até apagar. Deixa eu voltar a usar o meu vermelho, que eu acho que fica em destaque. Então, a área é o quê? É a região interna. Região interna. Tudo bem? Muito bom. Então, vamos pensar em algumas figuras geométricas e vamos relembrar os conceitos que nós já aprendemos nas nossas últimas aulas. Então, eu quero separar, vou pedir licença para vocês, que eu vou separar aqui. Deixa eu usar uma cor diferente. Eu vou separar o meu retângulo do meu quadrado, da minha circunferência do círculo com o triângulo, tá? Então... Pessoal, lembrar que isso é uma aula de revisão. Tudo que a gente está aprendendo hoje, a gente aprendeu em 3 aulas atrás. O retângulo, para mim calcular a sua área, estou colocando até dentro dele, é o quê? A área do retângulo é a base B, quanto que vale essa parte aqui, ó? Base B
vezes a altura, vou colocar de outra cor para a gente conseguir distinguir, ó. Vezes a altura H, que é essa parte aqui. Multiplicou a base vezes a altura, eu tenho, então, a área do retângulo. Vou fazer a área deles todos, depois a gente volta falando sobre perímetro, tá? Quando eu tenho o quadrado, a sua área A nada mais é do que você pegar o seu lado, que eu vou chamar de A, e elevar ao quadrado. E o lado do quadrado pode ser qualquer um desses, certo? Então, A elevado ao quadrado, eu acho a área do quadrado. Quando eu quero a área da circunferência, o que eu preciso para achar a área da circunferência? A área da circunferência A é uma constante, que nós chamamos a de π, certo? Então, é π vezes o raio ao quadrado. Lembra o que é o raio? Ó? Esse aqui é o raio. Ok? Então, π vezes o raio ao quadrado. Por fim, eu vou ter, então, a área do triângulo. A área A do triângulo é a base. A área A é a base vezes a altura. E eu quero chamar a atenção nesse triângulo aqui, que essa altura aqui, ó, é a altura do triângulo. Então, isso aqui vai ser a sua altura. A altura H. Então, base vezes altura. Isso tudo dividido por 2. Então, você pega a base, multiplica pela altura e dividindo por 2, você vai achar, então, a área do triângulo. De novo, a área do retângulo, base vezes altura. A área do quadrado, lado elevado ao quadrado. A área da circunferência, pega o seu π. Não esquece, o π é uma constante, é uma dízima não periódica. 3,14, 15, 92 e vai muitos números lá para frente, tá? E a área do triângulo, que é base vezes a altura sobre 2. Vamos lembrar o perímetro deles agora? O perímetro do retângulo é 2 vezes a base mais 2 vezes a altura. Já que ele tem duas bases iguais, que essas duas aqui que eu vou chamar, e as duas alturas, que são essas duas partes aqui, certo? O perímetro do quadrado é somar os 4 lados do quadrado. Então, é você pegar e somar A mais A, que deu 2A, mais A, que deu 3A, mais A, que deu 4A. Então, o perímetro do quadrado é 4 vezes A, certo? O perímetro da circunferência aqui, o perímetro da circunferência foi achado há mais de 2.000 anos atrás, é 2 vezes aquela constante que a gente usa até para calcular a área, que é o π vezes o raio elevado ao quadrado. E, além de ser 2πr ao quadrado, eu demonstrei na última aula que, como o diâmetro é igual a 2 vezes o raio, o perímetro acaba sendo também diâmetro vezes π aqui, certo? Então, qualquer uma das duas que eu utilizar, eu vou conseguir calcular. A área do triângulo. Esse aqui não é um triângulo retângulo, não. Então, é um triângulo qualquer. Para mim achar... A área não, desculpa, o perímetro. Para mim achar o perímetro desse triângulo, eu tenho que somar a base B. Vou chamar esses lados aqui, um de A e um de C. Então, você tem que somar o B com A com C. Se você chamar os 3 lados dessa figura, no caso do triângulo, você vai achar, então, o seu perímetro. Tudo bem? Nós vamos exercitar a aprendizagem. Nesse exercício, eu quero que você tome bastante cuidado. Por quê? São exercícios mais demorados, porque são figuras compostas. Como eu falei para vocês lá no início da nossa aula, muitas vezes no nosso dia a dia, a gente não vê um quadrado bonitinho isolado. Eu não vejo um retângulo bonitinho isolado. Nossa, Júlio, vejo? Sim, acontece. Mas diversas das vezes, eles vêm o quê? Formando outras figuras, sendo uma figura composta. Tudo bem? Então, eu quero que a gente calcule a área dessas figuras. Dessa primeira que eu coloquei e dessa segunda que eu coloquei. E a forma que você calcula a área dessas figuras é o quê? É dividindo elas em mais de uma figura. E é isso que eu vou fazer. Então, observe essa figura aqui. Nossa, Júlio, o que é isso aí? Nem sei, nem eu sei. Porém, eu consigo achar essa área, certo? Então, eu vou dividir isso aqui em um retângulo. Opa, desculpa. Eu vou dividir isso aqui em um retângulo. Então, retângulo é essa parte vermelha. E depois, eu vou ter um triângulo na parte superior. Ó, minha canetinha mudou de lado. Ó. Quase não viu a diferença na cor, né? Mas eu coloquei um vermelho mais escuro para ver se a gente consegue distinguir. Então, para mim achar a área que eu quero dessa figura toda, basta eu somar a área das duas figuras, do retângulo e do triângulo, certo? Então, vamos lá. Eu tenho que o retângulo é base 8, então a área do retângulo é o quê? Vou desenhar um retângulozinho aqui, para a gente ver.
é base 8 vezes altura 3. Certo? 8, 3. Então, a área do retângulo deu 24 centímetros ao quadrado. É a área. Muito bem, Júlio. Agora faz a área do triângulo para mim, Júlio. Beleza. Vamos fazer a área desse triângulo, a área do triângulozinho. A base desse triângulozinho, vou colocar de outra cor, porque a gente tem que fazer algumas observações. Qual que é a base dele, Júlio? Não sei, não foi dado no exercício. Mas a gente pode pensar, se aqui tudo tem 8 e até aqui tem 4, esse restante aqui é a base, que é 8 menos 4. Ou seja, a base dele é 4. Muito bem. A sua altura, vocês podem falar assim, Júlio, não tem altura. Não tem, mas que a altura total era 6 e aqui é 3. Então, quer dizer que essa altura que sobrou aqui é o quê? É o 6 menos 3, que deu 3. Base vezes altura, tudo dividido por 2. Então, a área dá 4 vezes 3, que deu 12, dividido por 2, deu 6 centímetros elevado ao quadrado. Isso significa que essa figura muito doida que a gente viu aqui é a somatória dessas duas áreas, que é 24 mais 6, que dá quanto? 30 centímetros ao quadrado. Perceba então que eu tive que dividir a minha figura em outras duas para que eu conseguisse achar a sua área, certo? Vamos fazer a mesma coisa para o outro lado. Então, olha aqui, eu tenho um retângulo. Retângulo não, desculpa, que é um quadrado, olha. Mais fácil ainda. Eu tenho um quadrado aqui, certo? E desse quadrado aqui, eu tenho a metade, vou colocar desse amarelo aqui mais forte. Eu tenho a metade de uma circunferência, então a circunferência é dividida por 2. Então, para mim achar a área, eu tenho que fazer a soma dessas duas figuras. A do quadrado, Júlio, é fácil, né? A área do quadradozinho é lado ao quadrado. Então, quer dizer que é 3 elevado ao quadrado, que deu 9 centímetros elevado ao quadrado. Agora, a área da metade da circunferência é o quê? É a metade da área da circunferência. Simples. Qual que é a área da circunferência, Júlio? Π vezes o raio, que é 3, elevado ao quadrado. Se é metade, divide-se então por 2. Vou considerar π igual a 3 para facilitar o nosso cálculo, tá? Então, se π é igual a 3, dá 3 vezes 3 ao quadrado. 3 ao quadrado dá 9. 9 vezes 3 deu 27. 27 dividido por 2 deu 13,5 centímetros elevado ao quadrado aqui. Certo? Dúvida? A gente fez certo? Queria que vocês pensassem. Muito bem. Não sei se vocês perceberam, mas eu fiz justamente para que vocês reparassem que esse 3 centímetros não era o lado. Se os 3 centímetros eram o lado, ele não representa o meu raio. Essa parte toda representa o quê? O diâmetro passou de um lado para o outro. Ah, Júlio, você fez isso por quê? Para a gente relembrar o conceito de raio e diâmetro. Lembra-se que o raio que eu uso na fórmula é o quê? Cadê que eu ia marcar até com a canetinha? É apenas a metade desse segmento aqui, ó. Certo? Então, isso é o raio. Quando eu faço todo, é o diâmetro, tá? Então, vamos refazer nosso cálculo para a gente não errar. Então, ó, é π vezes o raio, que é metade. Metade de 3, 1,5 dividido por 2, porque é metade. Então, 1,5 ao quadrado. Nossa, juro que difícil. 1,5 ao quadrado. E eu preciso considerar π igual a 3. Então, 1,5 elevado ao quadrado dá 2,25. 2,25 vezes 3 dá 4,5, 6,75. Então, é 6,75 dividido por 2, que dá 3,375. Certo? Então, a área tem 3,375 centímetros elevado ao quadrado. Então, eu vou achar que a minha área total dessa outra figura aqui é 9 mais 3, vou arredondar para 3,375, né? Então, a área total aqui vai me dar 9 mais 3,375, dá 12,3 centímetros ao quadrado. Tudo bem? Vamos para mais um exemplo que a gente vai ter aqui, ó. Para reformar o telhado de um armazém, o Carlos decidiu comprar telhas colonial. Bem famosas telhas coloniais, né? Utilizando esse tipo de cobertura, são necessárias 20 peças para cada metro quadrado de telhado. Então, beleza. Então, esse telhado aqui que o Carlos vai fazer, né? 20 por 12, assim. Ok.
40 por 2, 40 por 10, é um retângulo. Se a cobertura do local é formada por duas placas retangulares, como na figura do slide anterior, quantos telhos Carlos precisa comprar? Então vamos achar a área do telhado, né? A área é um retângulo que é 40 vezes 10, que deu 400. Não falou que é... desculpa. Não falou que são duas partes. É essa parte aqui que a gente não está vendo e a outra parte anterior. Então, como que eu faço? Eu posso o quê? Eu posso pegar e fazer 40 vezes 10, que deu 400, e multiplicar isso por 2, certo? Então, vamos lá. Vou pegar minha canetinha aqui e fazer, então, a multiplicação por 2, que deu 800. Então, aqui, eu já achei que deu 800 metros elevado ao quadrado. Mas o exercício me disse que eu preciso usar 20 peças para cada metro quadrado. Então, eu vou pegar o 800 que eu acabei de encontrar e multiplicar por 20. 800 vezes 20 vai me dar um total de 16 mil telhas. Será que a gente tem essa resposta antes de marcar? Letra B de biscoito. Tudo bem? Então, ele vai precisar de 16 mil telhas. Uma aplicação clara diária que eu tenho aqui. Pessoal, então essa foi a nossa aula. Grande abraço para vocês. Espero vocês na nossa próxima. Até mais.